Boa noite, pessoal. Vamos gravar esse vídeo bem rapidinho agora, respondendo a um questionário das questões que vão cair para a prova de amanhã na parte de física para os alunos do terceirão. Então, vamos seguir já direto para as questões. Certo, vamos começar a nossa lista. Na primeira questão, um jovem motoqueiro quebra acidentalmente o seu espelho retrovisor de uma moto. Desejando reparar o estrago, lembra-se de ter notado que sua irmã possui um espelho de tamanho idêntico ao quebrado e decide instalar na moto. Observando a imagem no espelho, percebe que algo estava errado, uma vez que o espelho quebrado sempre apresentava imagens menores direitas, enquanto que o novo espelho apresenta imagens direitas e maiores para objetos próximos e imagens menores invertidas para objetos distantes. De acordo com o descrito, o espelho quebrado e o espelho substituído são exatamente quais? Bom, a gente tem que lembrar sempre do seguinte: todo espelho convexo, todo espelho convexo sempre vai ser, né? Espelho convexo será vidme, porque ele vai ser virtual, direita e menor. Então ele está descrevendo para mim que a imagem é menor, é direita e ele olha para dentro do espelho, então ela é virtual. Nesse caso, o espelho que ele estava tendo é um espelho convexo. Nesse caso, a gente já elimina a B, a C e a E, só sobrando a D e a A e a D. Nesse caso, é só você pensar o seguinte: se ele está dando uma imagem com um tamanho diferente, certamente esse espelho não pode ser um espelho plano, porque a imagem do espelho plano é do mesmo tamanho. Então, vai ser um espelho côncavo. Resposta alternativa A. Na próxima, um espelho esférico projetou sobre um anteparo uma imagem real, do mesmo tamanho que a do objeto. Nessas condições, é correto afirmar que quem que projeta uma imagem do mesmo tamanho? Como é que ele faz para projetar uma imagem real? Imagem real, eu vou precisar de um espelho côncavo. O espelho côncavo que me fornece imagens reais. Então, se a imagem é real e é do mesmo tamanho, eu vou precisar de um espelho côncavo e o objeto precisa estar sobre o centro de curvatura e a imagem. Como você vai poder ver agora, né? Como você pode perceber aqui no meu simuladorzinho, eu estou mostrando para você aqui como que funciona isso aqui. Eu tenho aqui o meu objeto e essa figura aqui embaixo da menina que é a representação da imagem. Quando eu coloco num espelho côncavo, coloco o meu objeto em cima do centro, eu tenho um objeto do mesmo tamanho, invertido, real, porque ele está sendo projetado na frente do espelho, né? Ele está sendo projetado para fora do espelho. Se eu coloco ele entre o centro e o foco, ele fica atrás do centro, invertido e maior. E se eu coloco ele em frente ao centro, ou no caso em frente ao raio de curvatura, né, antes da distância do raio, eu tenho uma imagem invertida, real e menor. É basicamente isso que você precisa lembrar. Antes do centro, ela é real, invertida e menor. Em cima do centro, ela é invertida, real e igual. E entre o centro e o foco, ela é invertida, real e maior. Com esse pensamento, você já consegue resolver a maior parte dos problemas que você vai encontrar nesse questionário. Apenas concluindo, se eu colocar o objeto em cima do foco, eu tenho uma imagem que é dita imprópria, ele não forma imagem, e colocando entre o foco e o vértice, eu vou conseguir ter a imagem, agora sim, virtual, porque ela está se formando atrás do espelho, eu vou ter ela normal, porque ela está no mesmo sentido, ela está no mesmo lado que a minha imagem original, e ela vai ser maior do que o meu objeto. Então, basicamente, tendo isso em mente, você já vai conseguir resolver a maior parte das questões. Como vocês viram, a gente vai ter, nesse caso, então, o espelho correto é o espelho côncavo e objeto sobre o centro de curvatura para deixar a imagem igual. O telescópio Hubble foi colocado dentro... Vamos direto à parte que nos interessa. O espelho primário é côncavo e coleta os raios luminosos oriundos de um objeto muito distante, refletindo-os na direção do espelho secundário convexo. Então temos primeiro um espelho côncavo e no segundo momento nós temos um espelho convexo, bem menor que o primeiro. O secundário reflete a luz na direção do espelho principal,
de modo que esse passe por um orifício no seu centro e é focalizado em uma pequena região onde se encontram os detectores de imagem. Com respeito a esse sistema, pode-se afirmar que a imagem que seria formada pelo espelho primário é. Então vamos lá. Como é uma imagem projetada e ele é um espelho, na verdade, se você lembrar do desenho como a gente viu, imagens que estão atrás do centro sempre vão formar imagens reais. Então, como o Sol ou a estrela vai estar muito mais longe do que o raio de curvatura do espelho, então nós vamos ter, nesse caso, uma imagem que é real, porque ele vai ter uma imagem que ele vai projetar ali, e funcionando como um objeto virtual para o espelho secundário, já que a imagem final tem que ser real. Para o sensor poder perceber essa imagem, ele tem que ser uma imagem real, projetada em cima do sensor. Então, ele vai ter que ter essas características. Logo, resposta certa, letra D. A questão 4. Um espelho esférico cujo raio de curvatura é 0,3 metros tem sua face côncava voltada em direção ao Sol. Uma imagem do Sol é formada pelo espelho. A distância dessa imagem até o espelho é só pensar o seguinte, o objeto está muito distante. Como se ele estivesse no infinito, ele está mais longe do que o centro de curvatura. Isso significa que pela lei das formações dos raios notáveis, essa imagem vai seguir paralela pelo eixo principal dela e se encontrar em cima do foco. Lembrando, né, assim, né, temos aqui o nosso espelho, temos aqui o raio de curvatura e aqui fica o nosso foco. Lembrando, a luz vem paralela, desculpa gente, e passa voltando pelo foco. Então ele vai estar se formando em cima do foco. Se está sendo formado em cima do foco e o raio de curvatura é 0,3 metros, eu não tenho dúvida. O foco é a metade do raio. 0,30 dividido por 2 vai dar 15. Resposta letra B. Considerando que o espelho côncavo e convexo, os seus respectivos focos F, centro C, desenhados no item a seguir, assinale a alternativa que representa corretamente o objeto O real e a sua imagem formada. Então a gente tem que conferir quais que estão corretos. No caso da A aqui, a gente tem centro, foco, o objeto está entre o foco e o centro, a imagem é virtual, está atrás do espelho, é maior e está à direita. Tudo certinho, vamos confirmar. Depois, no caso da no caso da nossa segunda objeto aqui, ele está entre o centro e o foco e a imagem está virtual. Não, lembra do desenho que eu mostrei antes para vocês. O objeto está aqui, a imagem deveria estar se formando aqui, atrás do centro, invertida e maior. Então, está fora, a nossa letra B não pode ser. C, o meu objeto um objeto. Agora temos um espelho convexo. O espelho convexo tem um objeto aqui, ele está formando uma imagem que é virtual, ela é maior, mas ela deveria ser direita e menor, então não pode ser essa aqui, também está errada. Letra D, temos um objeto em frente a um espelho convexo, de novo, lembra, espelho convexo é vidme, virtual, direito e menor. Aqui é até virtual, é direito, mas não é menor, está do mesmo tamanho, então também não pode ser. Alternativa correta, letra A. Depois, na letra 7, uma pequena lâmpada está na frente de um espelho esférico convexo, como mostrado na figura a seguir. O centro de curvatura fica no ponto O, então está aqui. Nesse caso, o ponto em que mais provavelmente a imagem da lâmpada será formada é... então vamos lá, o centro está aqui. Ele é um espelho convexo, lembra? Virtual, direito e menor. Como o objeto vai ter que ser... Quando a lâmpada está aqui, a gente tem que lembrar que essa formação da imagem sempre vai se dar entre o centro e o vértice. Então, não tem como ser a letra K, não tem como ser a letra M, não é uma imagem ali, não tem como ele formar em cima do objeto, em cima do vértice, em cima do espelho, só sobrou a alternativa L. Então, resposta letra B. No caso da questão 8, o esquema a seguir representa o eixo principal de um espelho esférico, um objeto real O e uma imagem I conjugada pelo espelho. Considerando os pontos A, B, C, D e E, é correto afirmar que o espelho é. Então, olha só, eu tenho o objeto aqui e eu tenho a imagem aqui. Esse aqui, a melhor forma de você responder é você ler as alternativas e ver o que se encaixa mais. Bom, como a gente está tendo um objeto e eu tendo uma imagem menor, a imagem dele está se formando é menor e ela é direita ela é direita, então lembra, vidme, virtual, direita e menor. Então é um espelho convexo. Nesse caso, então, já corta fora a A, que é côncavo, a B, que é côncavo, e a C, que é côncavo. Ficamos com a D e com a E. O seu vértice se encontra em C. E aí, vértice, lembrando que é a posição do espelho.
E aí ele coloca que eu tenho a alternativa entre C e o foco se encontra em E. Para o foco se encontrar em E, significa que o espelho tinha que estar mais aqui na frente, né? A imagem não é o caso do que a gente está tendo aqui. Então, o vértice do espelho precisa se encontrar em C, porque daí eu vou ter a imagem se formando atrás do espelho. Se o meu foco fosse em E, a imagem estaria se formando na frente do espelho, uma imagem real, que não é verdade. Então lembra, virtual, direita e menor. Alternativa correta, letra D. 9. Um objeto é colocado a 30 centímetros de um espelho esférico côncavo, perpendicularmente ao eixo óptico dele. A imagem que se obtém é classificada como real e se localiza a 60 centímetros do espelho. Se o objeto for colocado a 10 centímetros, sua nova imagem vai ficar. Bom, como que a gente vai resolver isso aqui? Aqui a gente vai precisar usar uma formulazinha. A formulazinha que eu vou usar é essa daqui, onde eu tenho que 1 sobre F, 1 sobre o foco, é igual a 1 sobre a distância do objeto até o espelho, mais 1 sobre a distância da imagem até o vértice, da imagem até o espelho. Nesse caso aqui, né, voltando um pouquinho para a gente ver ali os dados que a gente tem, ó, eu tenho que o objeto é real, eu tenho que o objeto foi colocado a 30 centímetros do espelho e a imagem se formou a 60. Ele foi colocado a 30, a imagem se formou a 60. Nesse caso, então, eu vou ficar com 1 sobre 30 mais 1 sobre 60. Mínimo múltiplo comum vai dar 60, vai ficar, né, fazendo a conta, eu vou ficar com 60 dividido por 30. Vai dar 2, 2 vezes 1 deu 2, 60 dividido por 60 vai dar para mim 1, 1 vezes 1 dá 1, 2 mais 1 vai dar 3, fico com 1 sobre F é igual a 3 sobre 60, e faço a inversão dos dois, 60 sobre 3, 20. O meu foco fica a 20 centímetros. Agora eu já sei a distância do foco. Com esse dado, agora eu posso calcular, baseado no que ele foi pedido, onde que vai ser a nova posição. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a posição do objeto, mais 1 sobre a imagem. Então vai ficar 1 sobre 20, que a gente achou no slide anterior, 1 sobre 10, que ele passou para mim aqui, que é onde o objeto foi colocado agora, e mais 1 sobre pelinha. Beleza, passo 1 sobre 10 para o outro lado, vai ficar 1 sobre 20 menos 1 sobre 10 é igual a 1 sobre pelinha. Faço o mínimo múltiplo entre 20 e 10, vai dar 20. 1 menos 2 é igual a 1 sobre pelinha, menos 1 sobre 20 é igual a 1 sobre pelinha, faço a inversão, tenho como resposta menos 20. Esse menos 20 quer dizer que a minha imagem está se formando atrás do espelho, quer dizer que é uma imagem virtual. Então aí ele faz a pergunta, como será classificada essa imagem? A imagem vai ser classificada como sendo, né, aqui dando a resposta como 20, então ela é uma imagem virtual, e uma distância do espelho a 20 centímetros. Basicamente isso. Bem de boinha essa, né? Tinha que só que fazer saber a continha. Depois, a última aqui, a 10. Um objeto de 6 centímetros de altura, nós temos agora a altura do objeto, é colocado perpendicularmente ao eixo principal e a 24 centímetros do vértice de um espelho esférico côncavo. Então, basicamente, eu tenho o meu eixo principal. Deixa eu redesenhar aqui. Tá aqui, eu tenho um eixo principal, vou ter um espelho côncavo e eu estou colocando o meu objeto de 6 centímetros, eu estou representando ele como uma setinha, como um vetor, né, para cima, e ele vai ficar a 24 centímetros do espelho. E o raio de curvatura é 36. Então, essa distância que eu tenho daqui até o espelho é de 24 centímetros. A distância que eu tenho, o raio de curvatura é 36, então isso quer dizer que se aqui está o meu centro, na metade desse caminho vai ficar o meu foco, como eu apresentei para vocês aqui, o foco vai ser a metade, né? A foco fica a metade da distância do raio, no caso 18 centímetros, o objeto tem 6 centímetros de altura e a posição dessa imagem está a 24 centímetros do vértice. A gente vai usar esta formulazinha aqui, que vai ser tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto é igual à distância focal dividida pelo F menos a distância do objeto até o vértice. Essa formulazinha é uma fórmula importante que ela cai para vestibular, então você precisa saber dessa daqui. Bom, vamos evoluir isso aqui. Vai ficar 1 sobre 6, lembrando o tamanho do meu objeto era 6, é igual a 18 sobre 18 menos 24. 18 menos 24
né? Faço a conta, vai ficar 1 sobre 6 é igual a menos 18 sobre 6. Lembrando que esse menos aqui significa que a minha imagem agora é virtual. 6 de um lado, 6 do outro, eu posso cortar. E aí eu fico que a imagem é menos 18 centímetros. Isso significa que a minha imagem é invertida, mas ela tem 18 centímetros. Nesse caso, ó aqui como ficou. Ó. Lembrando, como o objeto foi colocado ali entre o centro e o vértice, né, ela vai ser entre o centro e o foco. Isso significa que ela vai ser uma imagem maior, ela vai ser real e ela vai ser invertida. No caso, resposta letra D. Pessoal, eu espero sinceramente que eu tenha conseguido ajudar vocês, né? Tirando essas dúvidas agora em cima do laço para a prova de amanhã. Desejo uma boa prova para todo mundo e boa sorte!